Bom dia, sexto ano. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje fecharemos nossa matéria de história e vai ser uma aula um pouquinho diferente do que eu estou planejando, geralmente. Vamos ter os vídeos, as videoaulas. Primeiro, agora, antes do recreio. E depois do recreio, vamos fazer os exercícios do livro, para a gente exercitar. Eu não vou passar para vocês a atividade de casa do livro. Eu vou passar uma outra atividade, vai ser uma atividade extra, valendo ponto extra na AV2, para vocês terem uma ajudinha aí na nota da AV2. E hoje a gente vai ver a matéria que restou na Idade Média no livro e os exercícios. Aí na semana que vem faremos um exercício de revisão, uma aula de revisão sobre a matéria para vocês estarem preparados para a prova. Bem, turma? A religião cristã na Idade Média. Esse é um dos pontos mais importantes que a gente fala de Idade Média. Por quê, professor? O cristianismo... E quando a gente fala de cristianismo, a gente está tanto falando do ocidental católico quanto do oriental ortodoxo. O cristianismo, ele foi um ponto de união que ajudou muito na diplomacia na Idade Média. A unidade católica entre os países criou uma situação em que o poder político está com os reis, o poder religioso está com a igreja, e reis e igreja falavam com pesos e medidas diferentes dependendo da situação. Se é uma situação, digamos, a França foi invadida por tribos vikings. Eles atacaram ali no norte da França, pilharam e destruíram algumas cidades, tal caos. O rei, ele teria uma medida mais direta ali. Que invasão é essa? Não, manda os exércitos, vamos para eles, vamos expulsar esses vikings. A igreja, nessa situação, ela falaria: esses infiéis que cultuam deuses pagãos, está atacando o povo francês católico, e você, digamos, Inglaterra, você, Bélgica, você, Espanha, que é católica, não pode deixar seu irmão França assim desvanecido, desprotegido. Dê auxílio a ele. Se souber de informações sobre esses vikings, falem com eles para eles poderem se proteger. Existia uma coisa entre esses países em que ela passava fronteiras, que era a religião. E por isso o poder da igreja, que era religioso, ele se misturou com o poder político. E isso ajudava, por exemplo, se a França e a Espanha entrassem em guerra, eles tinham que dar uma justificativa para o Papa, porque são dois povos católicos entrando em guerra. Por que eles estão entrando em guerra? O motivo é justo da guerra? A razão é justa? Se fosse algo muito trivial, por exemplo, a gente está entrando em guerra porque o príncipe da França falou mal do rei da Espanha. É um motivo trivial. Já ocorreram guerras na história da humanidade por ofensas. Mas é um motivo completamente trivial. Então o Papa poderia chamar os dois lados, fazer uma conciliação ali e parou o conflito. Agora, se for uma coisa que é muito do âmbito político, aí é diferente. O rei já teria mais voz
para decidir, e dando pouca importância ao que a igreja falaria. No período medieval, o poder político estava fragmentado entre os senhores feudais. Isso facilitou a ampliação da influência da Igreja Católica, que conseguiu consolidar seu poder na Europa. Graças a vários motivos, a Igreja se tornou uma forte e influente instituição. Eu dei alguns para vocês. Por um lado, a mensagem cristã de esperança e salvação era pregada em um momento propício, em que a população vivia sob ameaças de invasão de outros povos, além de problemas como fome e doenças. Isso aumentou o número de fiéis do catolicismo, que se expandiu inclusive sobre povos de origem germânica. Isso é uma coisa interessante de falar. A própria forma como foi a vida de Jesus Cristo, que se fez pobre, que apesar de pobre tinha uma grande capacidade de atrair pessoas, de ouvir a sua palavra, isso foi muito convidativo para aqueles povos da região da Europa. Porque aquele momento era um momento de instabilidade. Ninguém sabia se amanhã seria um dia de paz. E a mensagem católica de amor e esperança dava um conforto muito bom para os povos. Trazia uma certa, digamos, momento de respiro no meio de uma situação que eles viviam que era muito tensa. Você não sabe se amanhã você vai ser atacado, você não sabe se a comida que você tem vai dar para amanhã também. Você não sabe se o senhor feudal vai deixar a sua família morar no feudo dele para sempre. É uma incerteza muito grande para as pessoas. E a mensagem cristã, ela envolvia e acalentava bastante esses povos. Por isso que muitos trocaram de religião. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. O que aconteceu na Europa foi uma conversão. Os povos ali, francos, alamanos, visigodos, vândalos, breton, todos eles tinham seus próprios deuses, tinham suas próprias religiões. Eles trocaram de religião para o catolicismo, por causa da mensagem que o catolicismo trazia. Além do crescente número de adeptos, houve alianças com muitos nobres, o que possibilitou o enriquecimento da igreja, uma vez que as pessoas pagavam uma taxa periódica aos membros do clero, o dízimo. A igreja também recebia doações da nobreza, tornando-se naquela época uma importante detentora de terras. As ordens religiosas. Sobre as terras da igreja, a gente tem que pensar que não é só, digamos, o território que está uma igreja. A igreja tem seus membros, o clero. Ela precisa alimentar esse clero. Então, por exemplo, algumas igrejas... quando se fala de igreja, pensa-se muito na estrutura, no prédio igreja. Mas o termo já seria paróquia. Porque a paróquia ela envolve o prédio e o terreno. Então, as paróquias em si, elas tinham um espaço para se cultivar o alimento dos padres, dos monges, dos membros da igreja. Além disso, tinha-se também as questões de caridade que sempre foram feitas. A questão da caridade está desde a origem do cristianismo. Está lá desde quando era São Pedro, São Paulo, a questão da caridade sempre esteve dentro do cristianismo. E lógico, com Jesus também, mas eu estou contando aí depois da instituição da igreja, que é mais ou menos no ano 30. Eu vou ver direito para falar com vocês, mas é mais ou menos no ano 30. A partir dali, se tem as definições do que viria a ser o cristianismo, tem-se ali as, digamos, definições da base mesmo, da ideia de cristianismo, e a caridade está sempre nela.
Então, parte do que a igreja produzia também tinha muito da questão da caridade, até porque, se a gente for pensar num momento mais amplo, uma visão mais ampla da situação, a igreja ela converteu muitas pessoas na Europa por sua mensagem de esperança e amor. Dentro do amor tem a questão da caridade. Se a igreja não demonstrasse a caridade por ações, ela não conseguiria manter essas pessoas. Porque, lembrando, eles tinham outros deuses, outras religiões antes do cristianismo chegar. Então, para até manter esse corpo cristão na Europa, eles não podiam ir contra o que eles falavam. Então, a questão da caridade está sempre ali também. A gente não pode deixar de pensar nisso. E também tem a questão até política. A Igreja Católica ela foi adotada pelo Império Romano como religião oficial. E ela sobrevive à queda do Império Romano do Ocidente. Ela manteve ali suas terras, o pouco que deu de terras na Itália, e várias partes da Europa tinha ali um pedacinho de terra, que geralmente é o espaço paroquial, o território paroquial, que era território da igreja. Hoje, em si, é bem difícil hoje a gente ver um território paroquial que não seja a igreja e o que está em volta dela. Um estacionamento, às vezes um prédio onde mora o padre, ou uma casa ali que mora o padre. Geralmente, hoje, é muito mais restrito ao edifício igreja. Mas antes, até na história brasileira mesmo, a igreja ela tinha territórios que eram mais vastos. Dando um exemplo aqui de São Gonçalo, a gente tem um exemplo que é a igreja São José, ali que é onde fica o abrigo dos idosos, em que tem o território da igreja, tem ali o edifício atrás e tem o abrigo. Todo aquele território é território da igreja. O território em que está o abrigo, ele é cedido pela igreja para ali se fazer o abrigo e ter uma manutenção em parceria com o Estado do Rio de Janeiro. Na Matriz de São Gonçalo, o território paroquial ali é o prédio, o edifício igreja, digamos assim, a casa paroquial que está atrás, o estacionamento e aquele prédio ao lado. Mas o território onde está o hospital de São Gonçalo, ele também é território da igreja. Ele foi cedido para se fazer o hospital. O território do Colégio São Gonçalo, que hoje está desativado, também ele é território paroquial. Ele foi cedido à prefeitura para se fazer a escola, mas o direito dentro da lei brasileira, o direito ali primário aquele território é da igreja, que é um espaço cedido. Inclusive parte é vendido já na todo aquele nome. Mas só para você ter uma ideia que quando se fala território da igreja, as terras da igreja, nessa época principalmente eram bem maiores até porque a gente está falando de um período que as populações não são muito grandes. Então, e não tinha mais uma grande concentração de pessoas em cidades. Estavam muito espalhados pelo campo. Então, por exemplo, o senhor feudal ele tinha um território que ia da casa dele até lá longe no horizonte, onde está vendo umas montanhas. É um grande território. Por que ele tem todo esse terreno? Porque ele tem. É dele, ele mantém o controle sobre a região.
Aí ele tem muito território, ele tem muito espaço. Aí ele cede para construir a igreja ali um território perto de um lago. E perto do lago aí também pega o lago todo de uma vez, porque é muito grande mesmo. Então a questão de até noção do tamanho de território, tinha-se muito mais território, digamos assim, a ser ocupado na época. As ordens religiosas. O enriquecimento da igreja fez alguns religiosos se afastarem dos princípios do cristianismo para desfrutarem de uma vida de sustentação e riqueza. Em oposição a essa situação, alguns grupos religiosos formaram as ordens monásticas, conjunto de clérigos que buscavam uma vida simples, falando-se do luxo. As ordens monásticas, o monastério em si, ser um monge, é até antes da criação do cristianismo. Outras religiões mais antigas já tinham a questão do monge, uma pessoa que ela vive para a religião e de uma forma mais até exclusiva para a religião. Ela se afasta um pouco da sociedade para atender a preceitos religiosos. E nesse momento se adota a questão do monastério para resgatar a questão da simplicidade do cristianismo, muito porque esse enriquecimento da igreja também tem uma questão de contato com os povos e até com outras realidades. Tinham povos que eram mais ricos que outros. E isso mexia com alguns membros da igreja. Vira e mexe na história da Idade Média. Tem algum momento que algum clérigo... Eu tô falando clérigo para envolver, não apenas padre, bispo, não. Qualquer... Podia acontecer. Algum clérigo é acusado de enriquecer em vez de cuidar da paróquia. Isso aconteceu. Tem vários relatos disso. Vários relatos pela história. E geralmente acontecia em regiões em que se tinha uma concentração de... Não seria, o certo não seria renda, mas maior enriquecimento ali, um local mais rico. E como as pessoas que fazem parte da igreja vêm do povo, da nobreza, elas estão sujeitas a já trazerem ideias de antes de serem parte da igreja para dentro. E isso causou esse afastamento da mensagem cristã com alguns grupos. Aí os grupos dentro da igreja que eram contra essa mudança de atitude criaram as ordens monásticas, que são muito importantes, porque elas vão ter mais para frente na Idade Média um papel bem pontual. Cada uma dessas ordens se organizava de forma diferente, porém a maioria delas vivia sobre os princípios de simplicidade e auxiliava as populações mais pobres. Principalmente as ordens monásticas são as que estão mais perto do povo, são as que mais têm obras de caridade. Aqui temos duas pinturas de dois membros da igreja que foram muito importantes. Santo Agostinho, aqui em cima, uma pintura do século... uma têmpera, na verdade, do século XIV. Santo Agostinho, ele foi... o termo é esse, doutor da igreja. Ele seria uma pessoa que ele pensou muito, estudou e fez teorias, estudos mesmo, escrito, de formas de como um cristão deveria se comportar. Digamos, as questões práticas de que um cristão deveria ir. Muito, das regras da igreja está ali um pouquinho em Santo Agostinho. E tem São Francisco,
que é o São Francisco de Assis, que ele deu, as pregações dele deram origem às ordens franciscanas, que tem mais de uma ordem franciscana, e é um dos maiores símbolos desse monge católico, que tem um voto de pobreza, que tem muito trabalho de caridade. Quando a gente pensa no monge católico, geralmente é a figura do São Francisco de Assis que vem à cabeça das pessoas. Cruzadas. A cidade de Jerusalém era importante para os cristãos, porque teria sido o local onde Jesus viveu. Em razão disso, a cidade ficou conhecida como Terra Santa e atraía muitos cristãos em peregrinações religiosas por ser considerada sagrada. Porém, no século IX, a cidade foi ocupada pelos muçulmanos. A gente viu lá a questão da expansão muçulmana, o que acabou dificultando a livre circulação dos cristãos. A fim de justificar suas ações como uma retomada da Terra Santa, o Papa Urbano II, sim, o nome dele é Urbano, convocou os fiéis em expedições militares ao Oriente Médio, que ficaram conhecidas como Cruzadas. Essas expedições, entretanto, também eram motivadas pela luta contra os muçulmanos. A questão de Jerusalém estar dominada pelos muçulmanos é uma questãozinha aí básica de motivação. A real motivação era a luta entre essas religiões, o Islã e o catolicismo. Esse choque de religiões, que já aconteceu antes, a gente viu lá com os francos, que aconteceu lá na Espanha, na região da Espanha, ele sempre foi acontecendo em determinados momentos durante a Idade Média. Até porque a gente tem que pensar o seguinte: os muçulmanos, eles dominavam essa região, o norte da África e até o Oriente Médio. E eles foram se expandindo por aqui. Aqui, mais ou menos onde tem a Grécia, quer dizer, a Grécia aqui assim, Grécia, onde era Constantinopla, era do Império Romano do Oriente, ainda existia. O resto da Europa, França, Espanha, tinha os reinos germânicos, as cidades italianas, vários povos católicos. Então temos católicos, aqui temos a Igreja Ortodoxa e aqui uma grande parte Islã. São religiões que elas têm, como eu falei, elas são expansionistas, elas tentam converter mais e mais pessoas, que têm reinos fortes e muito influentes convertidos, cada um para si, e que estão se encontrando. Esses encontros, uma hora, iam ficar cada vez mais agressivos. E a questão das cruzadas, aí eu vou dar uma vírgula aqui para vocês, abrir uma vírgula, abrir um parêntese para explicar, é que ela teve a questão de Jerusalém estar dominada, foi uma grande justificativa usada, mas também teve outra questão. O imperador do Império Romano do Oriente, ele começou a levar várias derrotas contra povos islâmicos, principalmente, se me lembro bem, os turcos. E ele estava ficando muito preocupado, porque ele achava que ele não ia conseguir mais resistir. Então o que ele fez? Ele pediu ajuda ao Papa Urbano II. E aí o Papa Urbano II, para pensar numa justificativa, ele foi lá e viu como é que está a situação de Jerusalém. E por causa desse conflito com o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, o califado islâmico que dominava a região de Jerusalém
fechou a peregrinação. O que é peregrinação? É uma viagem religiosa. Ele fechou a peregrinação de cristãos, independente se é ortodoxo ou católico, para Jerusalém. Aí o Papa viu isso, ele pegou essa justificativa, foi até a França, que era o principal reino católico, e lá ele fez seu discurso para a nobreza, incentivando a ajudar o Império Bizantino para ter passagem até Jerusalém, para assim libertar Jerusalém dos infiéis que são os islâmicos, blá blá blá. E por que isso aconteceu? Por que funcionou essa justificativa? Porque a gente tinha uma Europa que estava muito religiosa, era muito religiosa na época, e principalmente por uma questão aí que o livro não traz, mas que é importante de botar. Como era a questão de um senhor feudal e seus filhos? Geralmente, o senhor feudal ele tinha como herdeiro principal o filho mais velho. O segundo filho, geralmente ele iria para a igreja, ele faria parte do clero. E do terceiro em diante, só teria alguma herança se o filho mais velho quisesse dividir o que ele tinha. Todo o direito estava no primogênito. E muitos nobres, que eram terceiros, quartos, quintos filhos, não tinham nada. Eles viviam de favor na casa do irmão mais velho, mas só. E esses nobres, que eram terceiros, quartos e quintos filhos, que, digamos, compraram a ideia de se organizar numa expedição militar e religiosa até Jerusalém, passando pelo Império Bizantino e chegando até Jerusalém. E a primeira cruzada foi feita com esses pequenos nobres. A gente chama de pequeno nobre porque são os nobres que não têm herança. E é deles que se fez o reino de Jerusalém, o reino de Antioquia, o reino de Edessa, vários ali reinos cristãos surgiram no Oriente Médio por causa dessa primeira cruzada. Mas aí depois teve a reação muçulmana, que foi contra eles, que aí retomou Jerusalém, aí foi feita uma terceira cruzada para retomar, não retomou, e aí foram feitas várias cruzadas. O livro de vocês traz a primeira, a segunda e a terceira. E são entre datas. A primeira foi de 1096 a 1099. A segunda foi de 1147 a 1148. E a terceira foi de 1190 a 1191. A primeira é a única cruzada bem sucedida, que alcançou o seu objetivo. As outras falharam. E foi nessa de cruzadas que mais pra frente vão ocorrer outras e outras cruzadas que vão ir para outros lugares, que não apenas Jerusalém. E entre elas a gente vai ter a Cruzada da Reconquista, que expulsa os povos muçulmanos da Península Ibérica, que é essa península aqui, e cria Espanha e Portugal. Naquela época, a Europa vivia um período de aumento populacional e consequente falta de oportunidade de trabalho. A empresária das cruzadas representou, portanto, uma forma de ocupar essa população excedente. Para os membros da nobreza, que não eram proprietários de terra, os pequenos nobres, as cruzadas significaram uma oportunidade para buscarem riquezas. Entre os nobres, apenas os filhos primogênitos, como eu falei, recebiam heranças, os demais ficavam sem direitos ao lote de terra, geralmente o segundo filho ia para a igreja, isso era considerado uma herança. As expedições também possibilitavam as trocas comerciais e ampliação do contato entre o Oriente e o Ocidente. Professor, como assim o segundo filho ia para a igreja? Quer dizer que ele entraria para um seminário para estudar e virar padre, entendeu? Ou viraria um monge. Ele faria parte do clero. Transformações no mundo medieval. Ao longo dos anos,
Algumas transformações marcaram a região europeia no período medieval, principalmente com a estabilização que se instaurou após a incorporação dos povos germânicos. O fim das migrações e das invasões germânicas também favoreceu uma época de paz e estabilidade. Até os vikings que eu dei como exemplo, eles também são povos normandos. Eles também se converteram ao catolicismo com o passar do tempo. Em primeiro lugar, ocorreram alterações no modo de produção agrícola. A técnica de rotação trienal de culturas, em que os terrenos eram divididos em duas partes cultiváveis e uma de repouso passando por rotações anuais, permitiu o melhor aproveitamento das terras e o aumento na oferta de alimentos. Observe a seguir como funcionava a rotação anual nos terrenos da Idade Média. Eram 2 terrenos cultiváveis, digamos, aveia e trigo, e um que ficava em repouso, para a terra recuperar os nutrientes e se tornar fértil novamente. Aí ele ia girando. Antes foi a aveia e trigo, aí via aveia e trigo, repouso. Aveia, trigo, repouso. E aí ia de ano em ano girando essas terras. Outras alterações contribuíram para as melhorarias na agricultura. O arado romano foi substituído pela charrua, arado com lâmina de metal, que penetrava mais profundamente no solo. O cavalo também passou a ser usado para puxar o arado, o que aumentou a agilidade e a produtividade nos campos. Ainda ampliou-se o uso dos moinhos, movidos à água e pelo vento. Essas inovações tanto possibilitaram o aumento da produção de alimentos, quanto promoveram melhorias na qualidade de vida da população na Idade Média. Bem, turma, vamos dar uma pausa. A gente já deve ter chegado às 10 horas. Voltamos às 10h20 para ver a parte final da matéria. E depois do próximo vídeo, que vai ser mais curtinho, a gente vai fazer os exercícios do livro juntos. Beleza, turma? Vamos para lá, para o nosso grupo Telegram, fazer nossa pausa do recreio. Voltamos às 10h20.